Tô achando melhor. Não fica à vontade, você fica tranquilo. Ah, já começou aqui. É isso que eu tô tentando. Tô cara de mãe nerd. Não tô? Ele dormiu? Não, qualquer. Vocês estão me escutando? Tô abrindo aqui as perguntas. Já vou chamar a Cá, então. Peraí. A Nani! Que bom que o meu celular tá bem fácil. Peraí. Aqui. Ti, tudo bem? Maravilhoso. Jerusa, que eu não conheço, mas eu amo sua irmã. Ai, gente, você é tão diva. Ainda bem que eu coloquei um batonzinho pra te ver. Eu falei, ai, mãe, coloca um batonzinho. Tá muito real essa maternidade, minha filha. Eu te vi, eu falei, ai, que bom. E sabe o que é engraçado? Porque eu fui fazer uma live com a Samara semana passada e foi exatamente a mesma coisa. Ela entrou com um batom vermelho e eu com uma cara de mãe. E ela falou, mas isso é medicina, para você ver que dá. Então eu tô trazendo aqui o outro lado dessa mulher, né? Soterrada na maternidade. Ai. Como estamos? Fiquei até com calor. Estamos bem. A gente está aqui, né, numa quarentena absoluta, né? Que é o que a gente deve fazer nesse momento. E exato. Eu tenho um contexto de privilégio, né? Porque o pai das crianças, ele chega junto nesse cuidado com as crianças. Então, a gente tem se dividido. Eu tenho passado uma semana soterrada na maternidade real, 2 filhos, não dá tempo nem de botar um batom. Mas, ao mesmo tempo, quando eles vão para o pai, que foi ontem, né? Eu consigo dar uma equilibrada e uma relaxada. E você, como é que você tá de pandemia e puerpério, Gi? Pelo amor da deusa. Gente, tá uma loucura. Mas o que pega muito é não poder dormir. Porque não, as fichas não caem, sabe? É difícil. Alguém tá falando que tá sem áudio. Samara aí, acabei de falar dela. Não, pra mim aqui tá tudo bem. Deixa eu ver. Acho que você tá falando aí de... Bom, será que eu continuo falando ou paro? Vocês estão ouvindo? Iniciamos. Acho que já estão bem. Também, né? O que você tá falando, assim, é um lugar onde... Quando a gente não descansa, quando a gente está estressada, né? A gente está no cérebro reptiliano, que é um cérebro mais primitivo, é onde a gente não está no nosso cérebro social, que, né, tem conteúdos, tem ferramentas, pensa, tem lógica. A gente está no cérebro reptiliano, que é o cérebro do primata, do primitivo mesmo, né? Que ele vai ou lutar, ou fugir, ou paralisar. Então, é tipo assim, super normal. Mas o que eu posso dizer é que, cara, mulher, você tá de puerpério imediato numa pandemia na internacional e produzindo conteúdo na internet. Gisele, Não existe, na verdade, né? Eu nem contei pra Samara, nem contei pra mim. Quando eu vi, eu tava fazendo, eu falei, beleza. Ainda bem que a minha mãe tá aqui pra me ajudar. Então, eu queria dizer que, tipo, quando eu falei, ok, quando eu vi, eu tava tentando pesquisar, pesquisando, escutando mulheres, entrando e vendo livro. Daí eu falei, pô, por que eu não me informo, então? Tem várias mulheres que vêm falar comigo, perguntando coisas que eu não sei, sabe? Assim, que ainda estou descobrindo. E aí veio uma necessidade de escutar vozes experientes, sabe? E poder conversar e todo mundo se unir, todo mundo entender esse movimento.
E aí, quando eu falei, ok, vamos começar pelo parto, né? Que é o nosso renascimento, o nascimento do bebê. E aí, o que acontece com a mulher? E me veio muito você na cabeça, porque você teve 2 partos normais, né? Sendo que um você sofreu, né? Eu gostaria que você falasse. E depois você teve um parto que, para mim, é o parto dos sonhos. Eu amaria ter um parto assim. Então, eu queria saber de você. Enfim. Sim, eu costumo dizer que esse meu processo de empoderamento, né, começou em 2014, quando essa palavra nem existia. Eu lembro que eu tava bebezinho no colo, fui pesquisar na internet, empoderamento, o que que é isso? Eu nunca ouvi essa palavra. E aí eu vi uma versão do Paulo Freire que diz que é esse poder que vem de dentro para fora, que é algo que a gente não compra, é algo que a gente não recebe, né? É algo que a gente traz essa força interior de transformação de dentro para fora. E eu sempre disse que o meu processo de empoderamento, de me empoderar do meu corpo, do meu poder, começou com esse meu lugar de parir em casa, com o Theo, né? Mas depois eu tive a percepção que não, que na verdade esse processo começou no meu primeiro parto, que foi da Bruna Luz, que hoje tem 8 anos, e que foi normal, porque eu não, né, não tomei anestesia, foi pelo canal vaginal, né? E, enfim. E que depois de 2 anos, quando eu estava grávida do segundo, eu descobri que tudo que tinha acontecido no meu primeiro parto tinha sido violência obstétrica. E é uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar na vida, violência obstétrica, eu nem sabia que existia. Porque eu sou meio assim, né? Eu vivi todos esses conteúdos há muito tempo atrás, né? Tipo assim, uma bandeirante abrindo caminhos. E eu fiquei muito chocada, porque eu tinha 21 anos e dei à luz, né, numa das maiores maternidades do Rio de Janeiro. E, né, atriz da Malhação, recém-saída, super descolada, e, tipo, não tinha me dado conta. E aí comecei a ver o que era essa violência obstétrica, né? Que envolve desde negar comida, negar água, forçar a mulher a ficar sentada no plano de na cadeira de parto, não permitir que ela se movimente, não permitir que eu tirasse toquinha para parir, sabe assim? E no final, quando disseram para mim que eu não tinha força, ou que meu corpo não ia conseguir, fizeram uma manobra de Cristelé, que quando entrou mesmo um enfermeiro e empurrou a minha barriga. E eu pari gritando não, 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 não. E foi assim que a minha filha veio ao mundo. 2 anos depois, quando eu estava grávida do meu segundo filho, e eu pude repassar esse parto, ou seja, eu demorei 2 anos para entender o que tinha acontecido, né? Até vi alguém aqui da Matriusca, que foi quando eu me formei como doula e educadora perinatal, para entender o que tinha acontecido no meu primeiro parto, me falaram, não, isso não foi um parto normal, isso foi um parto violento, isso foi um parto forte, né? Foi E lá que aí você percebeu. foi lá que eu percebi 2 anos depois. Aí eu falei, gente, se eu dentro de um contexto, né, de branca privilegiada, artista, né, assim, na época moradora do Itaiangá, do Rio de Janeiro, não tinha ideia do que tinha acontecido, como que tá a situação das mulheres no Brasil, as mulheres periféricas, as mulheres negras, as mulheres sem conteúdo, sem acesso ao conteúdo. Se eu me achava tão empoderada, trizona, né? E aí, então, eu percebi que, na verdade, o meu processo de empoderamento começou observando essa violência toda que foi como a minha filha nasceu. E é muito forte você colocar um filho no mundo gritando não, 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 não. E eu demorei muito tempo para ter a real dimensão de como que isso era violento na nossa relação e depois entender por que eu tive uma depressão pós-parto, por que eu não tive essa conexão de imediata com a minha filha. E a gente já vai se sentindo culpada, se sentindo errada, se sentindo desajustada, né? E, bom, quero saber se alguém aqui também passou por essa experiência. E muitas vezes as pessoas reconhecem que viveram violência obstétrica só de ver os meus relatos, sabe assim? Ou seja, isso é tão forte, né? Isso é tão velado, né? Que as pessoas nem sabem, né? Como Não passaram, sabem. o que passaram, né? Eu lembro que a primeira vez que eu escutei uma pessoa falando empoderamento foi vindo de você. Eu falei, o que que essa menina tão novinha vem com uma palavrinha nova assim? Deixa eu ver. Eu pesquisei. E eu não sabia que você tinha sofrido. Eu fiquei sabendo recentemente do seu parto. Você teve dificuldade de falar sobre isso quando você descobriu que você sofreu violência?
Claro, ali, ó, tem várias mulheres falando, chocada, eu tive 3 violências e nunca tinha ouvido falar nisso. Todo mundo falando, eu nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Porque tem um lugar onde a gente é culpabilizado, né? E num lugar de contexto, de vulnerabilidade, né? Que você tem esse lugar, né? De eu quero salvar meu filho, né? Várias violências estão sendo colocadas nesse sentido, né? Então, eu demorei muito tempo para sair de um lugar de vítima e reconhecer que, pô, eu também não troquei a minha equipe, né, médica, eu também não me empoderei nesse sentido, também não frequentei grupos, coisas que lá atrás ainda eram de muito difícil acesso, né? 8 anos atrás ninguém se falava nisso, né? Nada, Agora tá nada. mais justo, assim. Mas o que eu acho importante a gente falar é que esses registros de como a gente chegou no mundo, seja o bebê, a gente, né, chegando no mundo, quanto a gente que pariu filhos, esses registros estão gravados no nosso corpo. Então, eu também sou terapeuta agora, né? Depois de tudo isso, terapeuta corporal, terapeuta por várias linhas. E esses registros de primeiro vínculo ficam impressos, né? Então, eu demorei muito tempo para tratar de uma rejeição com a minha filha que vinha de um lugar anterior, que não tinha a ver porque eu não senti um amor de imediato, porque eu não senti vontade de amamentar, apesar de ter amamentado 1 ano ela. Mas assim, como essas coisas ficam veladas e sem a gente trazer para consciência, a gente passa o resto da vida, né, com essas feridas de relação que muitas vezes começam lá no parto, no primeiro olhar, no primeiro cheiro, né, nesse lugar, assim. E o seu segundo parto? Que é o parto. Tá. Aí o A segundo gente lê parto, aqui o que eles estão falando? o quê? Além da Roberta Carvalho falou que, Carolina, você está linda, está mesmo. Muito obrigada, gente. Estou numa fase boa. Depois de ficar 6 anos soterrada na maternidade, parece que agora, né, deu uma melhorada assim na minha vida. A Magda falou que também sofreu violência obstétrica, tipo, as enfermeiras xingando, é um absurdo. Eu descobri muito Essas sobre isso. Fala. Essas violências podem ser tanto físicas, como foi no meu caso, né? Uma manobra, imagina um enfermeiro empurrar minha barriga, gritar, né? Quanto violências emocionais, de dizer que a mulher não é capaz, que ela não vai conseguir, que ela não vai dar conta, né? E, enfim, vários despreparos mesmo do própria equipe, né? De não cuidar dessa mulher, de não criar esse lugar para essa mulher. Bom, então eu tinha esse trauma, né? De parto e também esse trauma de hospital. E meu sonho sempre foi parir em casa mesmo. Só que naquela época era, gente, Carolina é maluca, Carolina é, né? Nesse lugar assim. E aí, então, eu já estava com as contrações ritmadas, já tinha uma equipe que era super preparada mesmo, né, para ter esse trabalho de parto no hospital. Então, meu parto ele não foi planejado em casa, foi uma surpresa, na verdade, que nem é recomendado esse parto desassistido, nem recomendo a ninguém. Mas eu acho que o trauma estava tão grande, né, que eu já estava 2 dias já em contração, já sentindo uma dor forte, absurda. E quando a enfermeira chegou para me examinar e aí a gente iria para o hospital, eu falei, tudo bem, deixa eu só, né, tomar um banho, deixa eu só me organizar e aí a gente vai para o hospital. E aí, nesse lugar, né, de tomar um banho, o meu filho nasceu, o Theo nasceu em casa, tipo, numa contração, num urro que eu dei muito forte e veio esse bebê ao mundo, assim. Só que de um lugar ainda sem muita assistência, porque eu não estava, né, preparada nesse sentido, não era algo planejado. Foi no chuveiro, né? Foi no chuveiro. E como não foi planejado, foi um lugar de estar meio segurando no vaso sanitário e não sei o quê. E o bebê veio. Então foi um lugar assim. Mas a enfermeira estava em bem casa, crazy, ou não bem minha estava? cara mesmo. Mas a enfermeira estava em casa. Sim, tinha uma enfermeira lá que deu todo o suporte E você estava com necessário. quanto de dilatação? Você estava toda. Você já estava 100%. Você estava com 10 de dilatação. Agora, depois eu entendi que eu já estava, na verdade, assim, com mais de 10. E eu agora consigo entender que, na verdade, eu contive as informações.
né, assim, não conscientemente, porque eu já estava, né, no puerpério, no puerpério, praticamente na partolândia, mas essa minha ida ao banheiro foi tipo assim, nossa, eu tive a sensação de que eu tinha feito cocô no quintal, tipo, tinha essa sensação e falei, vou tomar um banho para ela me examinar. Só que eu não falei isso, porque se eu tivesse falado isso, a enfermeira teria falado, bom, se você tá achando que fez cocô, então o bebê já tá nascendo, porque como o bebê, né, chega trazendo essa forçada, né, assim, só de falar você já tá sentindo, desculpa, que tá Eu muito senti um latente. peito atrás. Eu tô assim ainda. Desculpa. Não, É que tá muito recente, tá não, muito porque isso vivo, hein? aconteceu comigo. As meninas chegaram aqui em casa, eu tava com 9,5. E todo mundo chegou pra mim, Uau! Gisele, por que você não chamou a gente? E aí até que a Bárbara falou, a parteira falou, Gi, você se boicotou. Eu falei, como assim? Eu não sabia que eu já tava. Eu sabia que eu tava morrendo, mas eu não sabia que já tava na hora. É porque você, Gia, que nem eu, né, que tem uma vivência de histórica de cravadas, né, de violências em todos os aspectos. Então a gente construiu essa mulher guerreira que aguenta tudo e que eu não sei o quê, né? E que o meu parto veio muito nesse lugar de me ensinar que, caraca, por que que as coisas não podem ser mais leves? Mas Por que que eu não tenho suporte e leves. apoio? Então, acho que foi um ensinamento meu e aí também seu de que a gente pode ser essa mulher forte, guerreira e pode ter uma história, né, que já passou por vários tipos de violência e receber suporte e apoio, e receber e Foi poder acolhido. dizer, né? É quando eu vi, eu também. É. Então, aí como faz Essa força. essa força, né? Se eu tivesse comentado isso, provavelmente eles teriam percebido que já estava no expulsivo, que é como a gente chama, né? Agora, eu acho interessante a gente falar como que esse assunto é tão tabu que só de falar, né, de cocô, só de falar nessas coisas já tem um, ai meu Deus, ai não, 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 não. Sendo que o parto, né, trazer uma criança ao mundo é uma coisa totalmente visceral e primitiva, né? É uma coisa totalmente de você trazer o seu bicho, a sua fera, lembrar como um cachorro mesmo que traz uma cria, um gato que traz uma cria. Então, como que a gente também está proibida de entrar em contato com essas nossas partes bichos, né? Com essa parte que sangra, que faz cocô, né? Assim, como que isso é pudor, né? Como isso é meio É uma imagem nojinho, como né? se fosse suja, né? E aí vira Sim. pornográfico amamentar, e vira pornográfico você tá toda aberta recebendo o seu filho, sabe? Sim, e a compreensão do parto da Bruna foi muito interessante, porque depois eu percebi que ela veio com um nome que eu até esqueci, se tiver alguma doula, ou enfermeira, ou médica, que eu vi que tem a Débora, que é uma doutora super de ginecologia natural, tá aí também, que é quando o bebê vem com a mão pra frente, né, que ela veio, ela nasceu com a mãozinha assim, se a mulher é deixada num lugar onde ela pode escutar o próprio corpo e buscar o próprio corpo, geralmente essa mulher ela faz esse parto de 4, né? E a perna que ela levanta intuitivamente lá para parir é exatamente o lugar que a mão vem o bebê. Então, eu fico muito emocionada de lembrar disso, porque como que a natureza é perfeita nesse sentido e como quando a gente tem um suporte de uma equipe, de um apoio para essa mulher virar bicho mesmo, como que as coisas acontecem nessa maneira orgânica, nessa maneira natural, né? E, tipo assim, só da gente estar falando de uma mulher ficar de 4 para parir já soa tão agressivo para tanta gente, né? Como esses assuntos são tabus mesmo, né? Oh, muito. Não, eu lembro porque antes de parir, né, eu colocava meu pai, meu irmão para assistir. Aí meu irmão, tipo, ai não, que nojo, não quero ver, sabe? Assim, tipo. É, sim. E eu acredito que os homens vão muito, né, nesse nojinho, nesse pudor também. Mulher também, mas homem tem mais esse caminho. Eu É, percebi, assim, com os homens aqui perto de casa. sim, total. E lembrar como que isso aconteceu, né? Porque as mulheres, elas davam à luz mesmo desse lugar, né? Era um evento feminino e materno, então quando a mulher ia parir, as doulas da época, né? Que não tinha esse nome, mas as ancestrais, as tias, as mães, as avós, elas iam lá e traziam esse bebê ao mundo. E aí, em determinado momento, eu não vou trazer tantos dados históricos aqui, porque nem é a minha pesquisa, mas tem esse lugar onde é um dos reis que quer ver
esse nascimento desse bebê, que nem era proibido o homem entrar no cenário de parto, né? Aí a gente coloca a mulher sentada, com as pernas abertas, para esse lugar do patriarcado, né? Do homem, ir lá, vamos ver o que está acontecendo, e começa a trazer um médico, né? Como se ele soubesse trazer a vida, né, ao mundo, como se a mulher não tivesse mais o poder do próprio corpo, a intuição, a beleza, né, a dor, né, a sabedoria, e precisasse de um homem, né, para dizer o que fazer. Isso é ótimo, né, porque assim, a cesárea é muito maravilhosa, porque realmente salva vidas, ela é necessária quando em caso de Sim, quando é indicação. necessário. É muito necessária. Eu nasci de cesárea, né? Então, assim, não tô querendo dizer que a cesárea é boa ou ruim, mas olhando para a perspectiva da mulher, como que virou esse lugar onde colocaram a gente em cima de uma cadeira, arregaçaram as nossas pernas e ficaram observando num lugar que a gente imagina, gente, é só pensar como é que a gente vai colocar um bebê no mundo com as pernas arreganhadas e assim, não, você tem que estar ativa, né? Você tem que estar escutando o seu corpo, né? Você tem que estar deixando Se esse sentindo, ambiente né? seguro. Eita, Sim. caí. Eita. Eu tô perguntando aqui, se fosse comparar a dor do parto, você compararia com o quê, cara? Se fosse comparar um parto, A dor. a dor, nossa, foi uma dor assim absurda, muito grande mesmo, mas é uma dor de quando a mulher está dentro de um lugar de respeito, de acolhimento. Então, por eu estar em casa, né, tipo, quando eu sentia uma dor muito grande, algumas contrações eu ia para embaixo da cama, sabe, assim, eu engatinhava, né, eu ia pro meu altar, agarrava no cristal e chorava, sabe, assim. Então é uma dor realmente que é a dor mais forte que eu já senti, mas é uma dor de vida, é uma dor que está chegando um ser no mundo, é uma dor de poder, né? E quanto mais a dor fica, é sinal de que mais está chegando, né? Então, uma ressignificação dessa dor, porque existe uma linha tênue, né, entre dor e prazer, né? Então, quando a gente vai fazer tatuagem, tem uma parte que dói, mas tem uma parte que é muito tesão, né? Ai, fazer uma tatuagem muito foda, risca, risca tudo, né? Então, que lugar a gente experimenta essa linha entre dor e prazer, né? Essa coisa bem sutil, assim. E você, como que foi, assim, ressignificar a dor? Oh. Cara, foi muita dor. Foi tanta dor. Eu tava já com 9,5, né? E eu não sabia disso. E eu lembro que eu falei pra minha mãe, mãe, fala pra parteira que eu não vou esperar as contrações, não. Pra mim chega, eu não nasci pra isso. Porque eu já tava em contração, mas eu achava que eu tava antes da contração, não é o que mesmo, cara? Os Pródromos? pródromos? Se os pródromos são assim, vou tomar uma injeção, eu vou bem leve, tudo bem, sabe? Assim. Mas aí, quando a parteira chegou e falou, não, você tá com 9,5, eu falei, então tá. Então daqui eu não passo, né? Eu lembro que eu chamei muito minha bisavó, que foi a minha avó que me criou, sabe? Eu me agarrava na bengala dela. Maravilhoso. Chamava Jesus, não sabia que eu tinha tanto. Eu, Jesus! No desespero é ele que a gente Religioso de chama, né, fora meu pra bem? fora. Jesus! E rezava pra Guadalupana, eu ficava nessa coisa, sabe? E às vezes soltava uns xingamentos, assim, foi uma sensação muito. Eu não consigo. Eu falei isso pra você, né? Eu ainda não consigo falar muito sobre, porque tá muito recente, sabe? Um mês e uma semana é muito. Eu não consigo falar, e que nem esse renascimento, né? O que foi pra você esse seu renascimento? O que é o Tá, renascimento da tá. mulher? Primeiro, assim, pô, cara, você tá de puerpério imediato, né? Numa pandemia internacional. Então, assim, porra, você tá renascendo a cada minuto, você tá viva a cada respirada, de E verdade. você conhece a minha história, né? Tipo, Sim. minha cara tá acontecendo tudo isso.
Mas a gente também não recebe aquilo que a gente não tem condição de sustentar. Você é uma mulher forte, maravilhosa, que eu conheço intimamente, né, há muitos anos. Então, é só você se permitir receber leveza e amor, porque, porra, você tá fazendo uma live com seu filho com 1 mês, então você é muito foda. Você precisa dar conta disso, assim. Sério, de verdade. Mas eu acho que esse renascimento é porque depois que a criança chega no bebê, chega o puerpério, né, esse pós-parto, que chega roubando toda a nossa identidade, né? Então rouba a nossa profissão, rouba o nosso processo pessoal, acaba a relação, né, com o companheiro ou com o pai da criança, que vira outra coisa, vai para outro lugar. Então, esse renascimento, que é como se você ainda tivesse nesse túnel, né? Assim, tem que lembrar que os meus filhos têm 6 anos e 8 anos, né? Eu tô renascida porque demora um tempo mesmo, né? A demora, então. Demora, ainda mais você que está em fusão de amamentação, você e o bebê são um só, estão num tanque, né? Mas é esse lugar onde a criança chega, e aí, independente se como nasceu o bebê, né? Mas depende também do vínculo, da fusão que você está com o bebê, é de a perda da identidade social, né? Então, agora, o que eu vou fazer, né? Não sei se eu vou ser atriz, isso eu me perguntava. Eu não vou ser atriz porque não faz mais sentido ir lá gravar novela, mas eu também não sei o que eu vou fazer daqui para frente. E como é que eu... cadê meus amigos? Porque as coisas que eu conversava não funcionavam mais. E agora eu não posso mais fumar porque agora eu sou mãe. E agora eu não posso fazer tal coisa porque eu não sou tal coisa. Então, essa transformação é essa perda de toda a identidade que a gente criou ao longo da vida. Da nossa vida social, da nossa vida, tudo, assim, né? De todas essas expectativas. Então, esse renascimento, né, que ainda está acontecendo para você muito vivo, é porque a gente perde o chão de tudo que a gente construiu, de quem a gente é. Então, soma isso que já acontece numa pandemia internacional, onde realmente ninguém sabe como que vai ser atriz, como que vai pagar conta, como que o mundo vai se gestar, como que a gente vai estar vivo em junho ou em maio. Então, assim, é um buraco escuro mesmo nesse lugar, no sentido de não saber e também de renascimento. Então, assim, poder mergulhar num puerpério absurdo é também colher informações da nossa alma, além do nosso ego, né? Além da nossa identidade social, assim, além... Então, provavelmente você vai beber e vai trazer medicinas que estão na tua alma, estão no teu registro, né? Estão na tua ancestralidade, estão coisas que vão surgindo, assim, né? Então foi aí que eu criei um blog, Canto da Mulher que Canta, que comecei a escrever na internet, que me formei como doula, né? E educadora. Então tem esse lugar, assim, que esse renascimento é a perda, é a morte de tudo que a gente construiu, né, para essa mulher que está nascendo, que vai nascer, que a gente não tem controle, né, Não. assim, de quem é e para onde vai, né? O trabalho que você faz com nas rodas que você faz, um trabalho de renascimento das mulheres. Sim, sim, que eu até te falei no áudio, né? Porque eu percebi que esse lugar de parto, né, além de parir uma criança, a gente tem essa força de parir a nossa própria vida, né? Parir a nossa própria criação, parir o que a gente veio fazer. Então a gente também é educado como mulheres, como se a gente só pudesse criar filhos, né, e gestar filhos. Mas também tem nossa parte mulher, que vem para criar projetos, para criar serviços, para criar lives, né, de quanto empoderamento, quantas mulheres não estão ouvindo tudo isso, né? Tem gente lá, a Carmela lá de Curitiba, enfim, que está no meu primeiro projeto, né, desse nascimento. Então, o que está acontecendo agora no campo de trabalho? Eu viajo, como eu falei, né, para Curitiba, para várias cidades do Brasil, e a gente tem eu tenho uma vivência, intua, sinta e acolha seu corpo de mulher. Intua, sinta e acolha seu corpo de mulher. E nessa vivência, o que tem acontecido recentemente eu dou um estímulo para que as mulheres consigam, até tem um lugar que me apoia, que é esse pano, que elas conseguem trazer essa criação, esse parto de parir a própria vida, né? Então tem músicas, né? Tem estímulos. Eu sei que eu me formei como doula
só para ser doulanda de mulheres que querem parir a própria história, que querem ser protagonistas da própria vida, fazendo uma alusão com a minha carreira de atriz, que estava sempre ali falando falas que não me contemplavam mais em termos de empoderamento, né, como mulher, né, desse renascimento. Então é esse lugar onde a gente consegue ter força para trazer essa força mesmo, ancorar essa força de brum, parir assim a nossa própria vida, a nossa criação, o que a gente veio fazer aqui, né? E isso é um processo que a gente pode fazer para o resto da vida, né? Chamar essa força de parir, de colocar no mundo nosso trabalho, nossa criação, né? E qualquer pessoa, qualquer mulher pode fazer esse trabalho. Sim, qualquer mulher pode fazer esse trabalho e agora eu estou fazendo, eu também tenho atendimento online, né? Assim, também atendo individualmente, né? E estou fazendo esse lugar, né? Mas é esse estudo mesmo, assim, de além de criar filhos, além de colocar os filhos, né, no mundo, o que que eu vim como missão de trazer para o mundo? Né? A gente está num momento, né, onde o momento planetário, né, de transformação, onde está tudo ruindo, né? Então, o sistema educacional está ruindo, o sistema financeiro, o sistema econômico, tudo. Então, que lugar nós, mulheres, que somos, né, as cabeças dessa revolução, dessa transformação, o que que a gente trouxe, né, como alma para parir para esse mundo novo, para colocar nessa nova terra? Não só novos seres, né, que vão caminhar num lugar mais, se tudo der certo, limpo, igualitário e, né, de amor à natureza e de liberdade, de compreensão. Mas o que que a gente trouxe como alma, como serviço, como valores que a gente pode trazer, né, para essa nova humanidade, para essa nova terra que a gente quer criar, que a gente precisa criar, porque esse aí já está destruído nesse lugar, né? Tá. Deixa eu só umas perguntas que fizeram aqui. Uhum. Não, falando sobre depressão pós-parto, a gente podia. Bom, Uhum. vamos falar. A depressão pós-parto pode ser causada pela falta de hormônios, no caso da cesárea? A É, Thaís, que perguntou, Silva. Esse seria um tema tá. para outro dia, mas vamos. Você sabe dizer? Acho que seria bom, né, trazer esse lugar de uma psicóloga, né, de uma É, médica mesmo para falar sobre isso, porque sim, há a queda hormonal, né, assim, né, do choque, né, dessa depressão pós-parto. Agora existe uma diferença, né, entre a depressão pós-parto e esse blues, né, que é o que chama, né, dessa tristeza, dessa melancolia, né, que tem a ver com isso, né, com essa perda dessa identidade. Gente, é um bebê novo surgindo e ao longo das nossas vidas nos dizem que as mulheres se complementam com os filhos, que elas se, né, que o filho vai trazer a resolução da vida dela e que vai completar ela como ser, né, que ela nasceu para ser mãe. E aí chega lá na hora e chega o bebê e você fala: "Ai, caralho, não tô sentindo isso. Não tô sentindo nessa intensidade. O que que é isso?" Então a perda dessa expectativa, né, é muito grande assim. Então só ficar de olho, porque pode ser algo hormonal, mas também emocional, né? E ficar de olho nessa coisa do vínculo, né? Porque, é, enfim, é importante a gente estar nesse vínculo, né? Então, cuidar para que esse vínculo aconteça. E o vínculo acontece pelo cheiro, pelo carinho, né? Pelo afeto. Então, a gente é instrumentalizado, né? A ter muita roupa, pouca pele a pele, pouco cheiro, pouco bicho, né? Nesse sentido, né? eu lembro Então, ficar de olho. que quis demorar, eu demorei muito para dar banho no meu pequeno. Eu queria sentir o cheiro dele, sabe? Assim, ficou uns dias, assim, Sabe que eu eu também, eu demorei assim dias até tomar banho, até que alguém me falou assim, não, Carolina, você realmente precisa tomar banho, porque as visitas estão chegando. Então é um lugar onde, assim, de novo, né, o externo me avisando que eu preciso sair. E como isso tipo, não é dado esse espaço para que a gente sinta esse cheiro de bicho mesmo, que a gente né, assim, o de cheiro dele ninho, era uma né? coisa, e ele ainda estava sujo com o resto da placenta, e as pessoas olhavam assim, eu só queria Sim. esse cheiro. Tem a É um Amanda, cheiro inesquecível. Amanda Franco, ela perguntou como superar um parto que começou natural e no final precisou de ajuda de fórceps.
Tá. Bom, sinto muito, assim, porque como eu falei, né, esses registros ficam muito cravados, né, e um lugar onde a gente é muito culpabilizada, como se a gente não tivesse conseguido dar conta, como se a gente não tivesse sido boa o suficiente, como se o nosso corpo não tivesse dado conta, né? Então é muito importante, né, elaborar tudo o que aconteceu, escrever, buscar um suporte, um apoio, mas também perceber que, assim, uma das mulheres que mais me ensinou sobre empoderamento, foi até no meu curso, né, de doula, foi quando uma médica, né, contou da experiência da violência obstétrica dela, e ela virou uma militante, né, desse cenário de parto, desse cenário de nascimento. Então, como que a gente pode transformar, né, as nossas dores, os nossos traumas, as nossas vivências negativas, né, assim, num lugar de poder, num lugar de medicina, sabe, assim. Então, primeiro é validar o que aconteceu, elaborar, né, sem se, né, tipo, da raiva mesmo, da ódio, da tristeza, da angústia. Então, validar e validar o que aconteceu, e no segundo momento trazer isso como força, né? Assim, como depois que eu elaborei a história, trazer isso como uma medicina, né? Eu quase cheguei a isso. Deixa eu ver aqui mais pergunta. Ah, As pessoas estão falando que tá travando um pouco, mas quando manda muito coração, costuma travar mesmo. Então acho que é bom não, apesar da gente chamar coração, amar não mandar coração. tanto coração e mandar mais perguntas, mais comentários, assim, nesse sentido. Como eu te falei, né, Gi, assim, a gente é tão acostumado a aceitar esse convite da culpa, né, como mulheres, e isso é tão vendido, né, como um ideal de trazer o filho ao mundo, que como que a gente sente culpa, né, independente de como a criança veio, como existe esse convite, né, da culpa, como existe esse convite a gente se, né, Ah, basta ser mulher, né? Você nasce mulher, culpa, prazer. Infelizmente tem muito disso. A doutora exato. Priscila Lana, ela perguntou qual informação ainda na gestação que fez a diferença na hora de parir e renascer? Eu Que não- bom. É, que bom. Na verdade, a informação, bom, da Bruna Luz, como eu era muito desconectada com a minha força e com o meu poder, na verdade eu sonhava todos os dias que eu era amarrada, e tinha feito uma cesárea forçada. Só que eu não topei mudar de médica, nem topei seguir esse caminho, porque eu tinha um acordo de pertencer à minha família, de ser a boazinha, de ser a queridinha. Foi uma médica indicada pela família. Então, assim, eu não tive esse lugar. Então, já no TEL, como eu já tinha mais essa conexão com o meu corpo, foi perceber os sinais, né? Assim, foi escutar os sinais, né? Então, eu tive esses insights mesmo, assim, de que para eu estar conectada com o meu corpo, eu precisaria buscar uma outra equipe, em um outro lugar, assim. Hoje em dia tem muita informação, né? Então, vale muito a pena, assim, você estudar bastante, estar em grupos, ouvir relatos de outras mulheres, né? Para que a gente se empodere nesse sentido, né? Uhum. Nós tem várias perguntas. É. Ai, Olha que isso. bom. O que é importante para gente na maternidade? Eu não Nossa, consigo importante. responder. Eu não consigo responder. Eu acho que é importante a gente estar sã, né? É. Né? Tipo, a gente está no nosso centro, percebendo quando não está no centro e quando está no centro, né? Porque a maternidade é esse chamado louco de você suprir o outro, da demanda do outro, de cuidar do outro, assim, né? E qualquer lugar que você não consegue dar tudo, né, que o bebê quer e que a criança pede, há uma culpa, né? Há uma desconexão, né?
Então, acho que é achar esse equilíbrio, essa dança entre o cuidar do outro, suprir o outro, mas ao mesmo tempo que eu tô cuidada e suprida, né? Então, tipo, uma metáfora que eu sempre uso é da máscara do avião, né? Tipo assim, quando dá qualquer merda no avião, é tipo, primeiro bota a máscara em você, respira para depois ajudar a Eu amo criança. esse... E o que a gente faz durante a maternidade inteira é tentar fazer o outro, tentar suprir, né? O outro, o bebê, a casa, a família, o companheiro, o ex-companheiro, sendo que a gente mal tá respirando, né? Então, que Não, e é uma lugar onde a gente se loucura. permite? Às vezes quando passo o dia eu falei, gente, eu não escovei os dentes hoje. É muito... passa o dia, você tá ali no bebê, no bebê, no bebê, no bebê, quando você vê... Você, teve uma vez que eu não tomei café, que eu fui almoçar às 4 horas da tarde. Tava sozinha, minha mãe não tava aqui, foi muito difícil. E Ah, que lugar também, Gi, tem um lugar muito ancestral, né? Tipo, muito, né, enraizado mesmo, de que maternidade é sacrifício, né? Então, quanto mais eu me sacrifico nessa maternidade, mais eu sou foda, mais eu sou boa, né? Tipo, que lugar tá meio que fusionado, né? De que para ser uma boa mãe a gente precisa se sacrificar, passar por cima da gente, abrir mão das nossas escolhas, abrir mão de quem a gente é para ser uma boa mãe. Como isso é esquisito, né? Assim, pensar sobre isso, né? tem os dois lados, né? Eu vejo. Vê se é por aí. Tem essa maternidade, tipo, tem que sacrificar, não sei o quê, né? E tem a maternidade super romantizada, maravilhosa. Ai, é tudo muito contos de fadas, assim, né? Por que não pode ser uma maternidade real? Que tem esse lado maravilhoso que você olha, ai, eu quero beijar, quero ficar cheirando, que coisa linda, e ao mesmo tempo é desgastante. E Sim. é muito. Eu vejo que às vezes que eu tô falando, ou eu escrevo um texto no Instagram, existem alguns comentários que falam: Nossa, Gisele, está depressiva, você precisa ver, você precisa procurar um médico. Não, nada contra se eu, né, se eu tivesse, se eu estou depressiva, alguma coisa assim, acontece. Mas é um ponto muito delicado, né? Você ouvir uma mãe falando o que ela sente sobre a maternidade e já vem dedos julgadores, né? E falam, você está depressiva. Não, eu Isso é só tô muito falando forte. que realmente, se você ficar sem dormir, é enlouquecedor. É É, enlouquecedor. sim. Por E a mais que... gente, na... Fala. Pode falar? Não, e que a gente é a primeira geração de mulheres a dar nome a isso, porque na verdade as nossas mães, as nossas avós eram reprimidas, eram silenciadas, eram entubadas, sorri, aceita, porque você que quis, porque a maternidade é a coisa mais linda do mundo e tal. E aí a nossa geração é a primeira geração de mulheres que fala: ei, peraí, eu amo muito, esse cheirinho é maravilhoso, mas eu tô exausta. Eu amo muito, mas eu sinto saudade de ser uma Dormir! profissional foda, de De dormir. dormir! Até melhor, né? De coisas simples. Então, que lugar é esse onde é a primeira vez que a gente está ganhando voz, ganhando corpo, né? Assim. E eu lembro que há 6 anos atrás, quando eu comecei a escrever nas redes sociais, eu usava uma hashtag maternidade exaustão. Eu era, tipo assim, Maravilhoso. avacalhada. Tipo, você não quis ter filho, agora aguenta. Parece que não gosta de criança, não sei o que, não. E várias pessoas pararam de me seguir na época. E depois, até hoje, tem isso. Vem mulheres me escrevendo, tipo assim: Mana, eu parei de te seguir porque eu achava que você era muito chata na maternidade, reclamava muito, mas agora eu tô no meu segundo filho e agora eu te entendo, perdão, eu tô de volta, eu tô aqui. Então, assim, que lugar é esse onde a gente é a primeira geração de mulheres a poder dar a voz que essa Exato. maternidade é exaustiva, é um fardo. E olha que a gente tá falando, eu falei de um lugar onde eu tinha suporte e apoio do meu companheiro na época, eu tinha 23 anos, mas eu virei para ele e falei assim: ó, a única coisa que você não pode fazer é parir, gestar e dar de mamar. O resto, eu não sei fazer nada e eu não gosto de fazer nada. Então, desde a louça até a limpar cocô, até a colocar para rotar, precisa ser dividido, sabe? E aí, quando não, Precisa. né, quando não tem um companheiro, né, que chega junto, porque é muito raro, né, um companheiro bancar
e chegar junto, eles se assustam, né, com a quantidade de demandas, né, ter esse suporte de rede de apoio, de mulheres, de mães, né, de seja lá o que for. E aí é engraçado como isso é equivocado, porque eu lembro que na época a minha sogra até me ofereceu uma empresária, uma enfermeira, e não, eu vou fazer tudo sozinha, porque ninguém na minha família teve babá, então eu vou dar conta de tudo. E hoje, sinceramente, eu falo, não, Caroline, você não precisa provar nada pra ninguém, Não, aceita algum tipo de suporte e você não é apoio, menos, sabe? Assim. né, se você tem esse privilégio. A Leca falou aqui que privação de sono é inclusive técnica de tortura. Uou, claro! Mas é. O maior desafio da Sim. maternidade para mim é privação de sono e enlouquecedor mesmo. E é, Yeah. e E é. tanto eu vejo que assim, eu sou notiva, né? Eu adoro. Então, os dias que eu fico até tarde na internet, seja consumindo algum conteúdo, ou seja conversando com alguém, tenho certeza que no dia seguinte é o dia que eu vou gritar com as crianças, é o dia que eu vou perder a paciência, que eu já vou acordar tipo, ai, que inferno, ai, por que eles acordaram 8 da manhã? Não podia acordar às 10, pelo menos, assim, nessa quarentena, né? Então, é um lugar onde é cuidado, né? Tomar esse cuidado e principalmente quem está em quarentena, a gente está tendo um lugar forçado de ressignificar a nossa relação com o tempo, né? Então, assim, qualquer intervalo é hora de dormir, é hora de descansar, é hora de colocar as pernas para cima. Mas até a culpa de descansar existe, né? Porque tem Existe. uma louça, tem uma coisa que não foi feita, né? Tem a demanda da casa, tem a demanda de tudo nesse sentido, né? Ó, tem uma senhora aqui falando, a Maraleri, não sei o nome dela, falando que vocês não querem assumir o papel que foi dado. É muito engraçado porque eu vejo que esses comentários assim normalmente vêm de mulheres mais velhas, né? Que foram Sim. criadas e gestaram a sua vida dessa forma, a sua maternidade dessa forma, né? Esse papel me foi dado e eu sou uma mãe guerreira e vou até o fim, sabe? Assim, e que nunca Sim, questionou que papel é esse sim. que foi dado. É, mulheres que foram machucadas também por esse patriarcado, né? Mulheres que foram silenciadas por esse patriarcado. E isso é muito forte, porque até hoje, por exemplo, os cuidados são compartilhados aqui em casa. Então, é uma semana com o pai, uma semana com a mãe. No início, a minha própria família, no início, a minha própria família questionou a minha capacidade de ser mãe, do tipo, "Ah, mas eles vão ficar com o pai? Não, mas e não sei o quê." E eu falava, gente, mas eu quero existir, eu quero fazer o meu trabalho, eu quero descansar, eu quero fazer meus retiros, eu quero meditar, sabe assim? E E ele é claro, pai, né? E e ele é ele é pai. pai, Tem e várias ele é meninas, pai. mulheres aqui perguntando quando a gente vai falar sobre o papel do pai. Então, daqui 2 semanas a gente vai ter esse tema. Ah, amiga, agora a gente vai levantar temas e falar sobre o mundo. Eu quero ter um quadro aqui nas suas lives, tá? Porque eu tô amando. Vai ser ótimo. E aí dá para fazer. Eu estava pesquisando que dá para dividir tela. Dá para ter mais de 2 pessoas. Eu não sabia. Eba, A eu também gente não sabia. não sabia, eu tava pesquisando. Sobre a participação do pai, eu acho que tem um lugar aqui onde a gente precisa cravar esse lugar, sabe? Assim, é um lugar que tem que vir da gente, sabe? Da gente permitir que esse cara chegue junto, da gente exigir, nem sei se exigir é uma melhor palavra, que esse cara chegue junto, mas um lugar de olhar pra gente, porque realmente, se for parar pra pensar, é claro que eu faço melhor do que ele, né? Tipo assim, nesse sentido, né? Mas que arrogância nossa de querer a perfeição ao permitir que ele, por exemplo, que a minha filha volte com o cabelo menos penteado, ou às vezes eles voltavam do pai com um pijama e não era para estar com aquele pijama na rua, mas que lugar eu posso abrir mão, né, desse pai cuidando que talvez não seja tão perfeito quanto eu queira, mas que cuida da minha sanidade, que cuida do meu lugar onde eu também quero sair, eu também quero fazer as minhas coisas, sabe assim? Então, que lugar onde a gente, como mulher, precisa abrir espaço para que esse cara chegue à maneira dele, sem criticar tanto, né? Sem espizinhar tanto nesse sentido, né? Assim, então é preciso esse espaço, né? Porque se for deixar realmente, né? Eles não vão abrir mão de privilégio nenhum, né? Isso tem que ser um lugar onde a gente está educando eles nesse sentido, não de educar macho, mas de dizer, ei,
ei, se toca, né? Tipo assim, é por aqui, né? O caminho, né? Assim. É, acho que essa mão é um caminho, vai ser é um caminho. Existem vários homens que já estão, pais que já estão acordando, outros que vieram de uma criação boa, assim, no sentido da mãe colocar, olha só. Para mim é bem assustador quando eu escuto as mães, ai, mas o pai ajuda. Gente, ajuda. Minha mãe ajuda. O pai, ele está exercendo o papel dele, Sim. né? Dá quase, me dá arrepio quando escuto isso. Ai, mas meu pai é ótimo, ele ajuda. Amor, o espermatozoide veio da onde? Eu gostaria de saber. Eu É. sou agora a Virgem Maria, sabe? Assim, é importante as pessoas entenderem. Enfim. Exatamente. E tem e um lugar assim onde ele tá fazendo a função dele, né? E a gente bate uma palma, né? Porque uau, ele troca a fralda! Uau, né? Tipo assim, né? E sem contar os pais de Facebook, né? Os pais de rede social, né? Que estão ali Sempre sempre tira bancando de foto. paizão, né? Mas é isso. Tem um lugar onde a gente precisa ter um pouco de compaixão, né? Porque eles é a primeira geração que eles estão realmente trocando fraldas, né? Assim, os pais deles não fizeram absolutamente nada, né? E aí quando o filho chega, eles trazem as nossas demandas dos nossos bebês, né? Assim, de como a gente foi criado e tal. Então eu imagino que para o homem deva ser realmente muito desafiador. Mas é um lugar de, ei, vamos lá, né? Porque a gente, querendo ou não, né, desce o que precisa descer e faz o que precisa fazer, né? E eles têm um lugar mais desafiador. Alguém tá falando assim, os pais não têm que ajudar. Não é porque não é uma ajuda, não é um favor que ele tá fazendo à mãe ou ao filho, não é porque ele é legal, não é porque ele é bonzinho. É a obrigação dele, né? É o trabalho dele. Da mesma maneira que ele trouxe o espermatozoide, ele também precisa, né, fazer com o básico, né? Criar do básico, né? Nesse sentido. A Aline tá falando, Carol, te sigo por conta dessa hashtag maternidade exaustão, me senti acolhida em vários textos desde aquela época. Ai, Lindo. amada. É, muito bom. Muito bom. Ó, o pai aqui todo ano, a Mari tá falando, todo ano dá chocolate para o filho e sem saber que o filho não gosta de chocolate, simplesmente porque não se interessa. Eita, mas esse daí, boa sorte, mana. É, é muito processo, né, que precisa fazer nesse sentido, né? Assim, muito caminho ainda, né? É, total. Bom, vamos finalizando, porque você tem que ir, né? Tem que trabalhar. Como é que eu faço para Sim. guardar? Que você estava me explicando? Tá, então você vai. Primeiro eu vou pedir, né, para quem assistiu essa live e gostou, tem um triangulinho aqui embaixo, que eu sou meio viciada em live, já sei. Você pode clicar e mandar essa live para várias mulheres, várias famílias, né, que podem receber algum conteúdo dessa live. E o que eu sempre falo é que, porra, na verdade a gente está produzindo um conteúdo, né, gratuito. Primeiro que a gente adora falar, não, mas também é nosso trabalho, né? Então, pedir para quem puder dar print nessa live, postar e marcar a gente, é a maneira que as pessoas podem retribuir, né, algo que receberam, algo que enxergaram ou que riram, sei lá, qualquer coisa que receberam, assim. Então, eu sempre peço para quem gostou, dar esse print, marcar a gente, que isso é bem importante nesse sentido. Daí, quando você encerrar, vai ter uma setinha assim, ó, aqui em cima. Tá vendo? Bem aqui em cima. Aí você vai clicar, vai salvar a live e ela vai Aonde? O ficar que é salva. isso? Não, depois que você encerrar. Depois Ah, que você tá. Tem encerrar. essa imagem, tá. Vai ter uma imagem aqui, você vai salvar essa live e ela vai ficar lá salva aí no Gente, seu a galera computador. quer falar muito sobre os pais. A gente vai falar sobre os pais, vai ter uma semana dos pais, papel do pai. A gente chama a Carol de novo, tem a Samara, vamos dividir. Carol, Samara e Gisele. Ferrou. Vai ser a melhor live da vida de vocês. Patriarcado vai ruir. Mas essa semana vamos falar sobre parto. É isso. Então tá. Carol, te amo, né? Você Sim, sabe.
Muito. Adorei, te amo muito. Sempre que quiser me chama de volta, que eu tô aqui, sempre estarei. Amei, amei, amei. Vamos. Eu Te vou te amo falar dos muito. temas, daí você fala e a gente. Tá. Você A tá galera muito tá. Nossa, a galera tá maravilhosa. muito falando dos homens. Calma, gente. A gente vai. Tá todo mundo de quarentena, tá todo mundo. Nossa! Imagina, deve ter um monte de mãe, tipo. É, Sim. vamos lá, força. Desesperado, porque no fundo a gente está olhando para coisas que sempre estiveram aí, mas que a gente nunca teve essa oportunidade de olhar tão fundo, né? Então, talvez algumas famílias estão pela primeira vez conhecendo quem são os filhos, quem são os caras que casaram, né? Então dá um susto mesmo, né? Assim, tipo, uau, Não, e é uma sério. loucura. Você sabe que o índice de violência contra a mulher aumentou, assim, exorbitante agora, nesse momento. Sim, sim, Enfim, temos vários papos aí. temos. Beijo no coração, Beijo, te Gi. amo. Obrigado pela Gratidão, te sua amo luz, por essa muito. energia. Você é Maravilhosa. maravilhosa. Amo, amo, amo. Beijo, 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 amada. Fica beijo. com Deus. Tchau, Tchau. gente. Obrigada por participar. Mua.